Oi, gente, mais um fim de dia, mais um vídeo pra gente conversar. Hoje a gente vai falar que não é só preguiça, não é só tristeza, problema de pele, ganho de peso, podem também indicar uma doença hormonal. Eu escrevi um texto bem legal, até com algumas imagens pra gente conversar, e relatar um caso bem interessante que eu atendi de uma cadelinha, padecendo mesmo, e a tutora já não conseguia ajudar mais. Imagine uma cadela de porte grande, fêmea castrada, obesa, com problema de pele, que tinha uma carinha triste, mas muito doce. Na verdade, eu fui nessa casa para atender outro cachorrinho, mas essa me chamou a atenção e vocês vão entender o porquê. É por causa de um sinal clínico característico dessa doença que a gente vai conversar hoje, que eu me senti muito comovida. Vocês já vão entender. Perguntei para a dona como é que era a história dela. Claro, eu atendi a outra, mas eu fui pegando umas informações ali. Já notei que era um caso um pouco mais agravado, um caso mais crônico, porque ela tinha um problema de pele que já dava para ver que de bastante tempo. Indo mais a fundo, questionando tratamentos que foram feitos anteriores, eu percebi um primeiro erro de conduta de algum colega, que foi olhar a doença de pele que ela estava apresentando e não o paciente como um todo. O problema de pele, ele pode não necessariamente vir só da pele, mas de algum outro lugar que a pele seja uma resposta secundária a esse problema. E é bem comum isso acontecer. E às vezes a gente precisa ver muita pele para criar uma certa experiência com relação a isso. Então, não julgando o colega, mas ficando aqui, né, um comentário e uma sugestão. A gente tem que olhar o paciente como um todo sempre. E, enfim, eu segui investigando, perguntei sobre um problema oftalmológico que eu vi que ela também tinha. E a tutora me disse que já tinha sido tratado e não melhorava. Segundo erro, um problema de saúde não necessariamente vem sozinho, como eu já falei no caso da pele. Nesse caso, tem muitos sinais vindo de uma mesma doença. E, de novo, temos que olhar o paciente como um todo. As doenças não, nem sempre a do olho não vai ter a ver com a pele, que não vai ter a ver com outra coisa. Normalmente é um conjunto, elas vêm juntas e elas vêm de um mesmo problema inicial, base, e todos aqueles sinais são secundários àquela doença. A gente já vai entender melhor. Nossos pets não falam, e nós, como médicos veterinários, a gente é basicamente pediatra, né? E vocês, tutores, pais de pets, são pais cuidando de um filho. E a gente deve interpretar tudo que está à volta desse animal, seu estilo de vida, seu histórico, seu comportamento, sua linguagem corporal. Até no meu último vídeo eu falei sobre linguagem corporal, sobre interpretação dessa linguagem entre animais e pessoas, e ficou bem interessante, dei uma olhada lá. Por isso eu acredito que quanto mais forte esse vínculo que a gente tem, melhor é essa comunicação e por consequência a gente consegue detectar precocemente essas doenças. Vamos lá, eu quero explicar para vocês esse caso que já é muito interessante. E o que me chamou a atenção nesse caso foi uma condição chamada expressão facial trágica, que é um sinal muito interessante dessa doença. Veja só, olha a cara desse doguinho. E acreditem, ele não está fazendo essa cara. Essa cara é sinal de uma doença. Por isso que lá no título do vídeo eu coloquei: não é só preguiça, tristeza, problema de pele e ganho de peso podem indicar uma doença hormonal. Até eu corri o cursor aqui para cima, quase que vocês viram o nome da doença, mas eu quero deixar por final. Essa face trágica, ela é sinal sim dessa doença. E quando eu vi isso naquela cachorrinha me chamou a atenção e aí eu fiquei, né, por causa dessa carinha tristonha, a gente fica um pouco mais comovido. E aí, claro, né, juntando tudo, pensando em tudo, eu já acendeu uma luzinha na minha cabeça. Vamos continuar. Esse caso aqui não é a minha paciente, né? Claro, esse caso aqui é de um artigo, uma foto de um artigo científico que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, esse artigo aqui, ó.
vai estar na descrição do vídeo para quem quiser ver. Obviamente, eu não vou divulgar a identidade da minha paciente, mas ela tinha essa mesma expressão facial. E quando eu vi isso, uma luzinha se acendeu, tudo se interligou e eu entendi o que estava acontecendo. Um problema de pele, mais um problema ocular, mais obesidade, mais essa face trágica, eu logo suspeitei do hipotireoidismo. Você que é dono de pet tem que ficar atento, porque engordar pode ser comum, mas não é normal. Assim como problemas de pele, tem muita gente que está acostumada a ver o cachorro coçar e tomar isso como parte da rotina. De novo, não é normal. Pode ser frequente, então pode ser comum, mas não normal. Vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre cada parte do que eu observei nesse caso, para que vocês consigam observar em casa também. Pele. Pelos finos, de baixa qualidade, pelinho seco, quebradiço, alopécia, ou seja, ficar careca, pele mais escurecida, sebosa, falta de pelo na cauda, como a gente popularmente conhece como cauda de rato. Vendo? Parece o rabo de uma ratazana e deveria ser peludinho. Sinal também característico do hipotireoidismo, assim como essa face trágica, assim como a obesidade, assim como problemas de pele, problemas metabólicos, então, ó, letargia, um cão que vai ficar mais apático, um cão mais quieto, um cão que não quer fazer exercício, não quer levantar para brincar, tá toda a vida cansado, chateado, ganho de peso. Cara, isso aqui é clássico. Parece que a cabeça é de outro bicho que tá nesse animal. É incrível o ganho de peso. Hoje eu vi Gente, hoje eu vi. Fiz vacina em um pitbull. Assim, juro. E aí eu lembrei desse caso e quis escrever para vocês. Um cão com intolerância ao exercício. Um cão com frio constante. Essa parte também é interessante. Eu tive uma paciente minha já que ela se cobria sozinha. Também com hipotireoidismo. Então a gente tem que ficar atento. Vamos relembrar. Pele, então a gente vai ter alguns problemas de pele acontecendo. Pelinho mais fino, de baixa qualidade. Então aqui a gente veria um cão com falhas de pelo, né? Um cão mais ceboso. Onde a gente não tem esses pelos, vai ficar uma pele mais escurecida, um cão com caspa, né? Muitas casquinhas, que é esse sebo que resseca sobre a pele e acaba descamando. Um cão que não quer fazer exercício. Só por ele ser gordinho desse nível, ele já não vai querer fazer exercício. Né? Mas um cão gordinho desse jeito, com frio constante, toda a vida querendo ir no sol, querendo se cobrir, pode ser um sinal de alerta também. E nessa cachorrinha, lembra que eu comentei lá em cima que eu cheguei a comentar com a tutora sobre o problema oftalmológico, né, que ela estava apresentando. A tutora chegou a comentar sobre uma úlcera de córnea, que era uma cicatriz de úlcera de córnea, mas na verdade não. Na verdade se tratava de uma lipidose corneal, que também é um sinal característico dessa doença nos cães, que essa paciente tinha e eu achei bem interessante. E aí, claro, né, juntou tudo, para mim já era muito claro o que aconteceu, mas lembrando, ficar claro, juntar todos os sinais, não fecha diagnóstico, né? O que fecha diagnóstico é exame, e já vai ver isso. Enfim, todos esses sinais da minha paciente me levaram a crer que ela tinha hipotireoidismo. Sim, os cães têm tireoide. Sim, eles podem sofrer de disfunções dessa glândula. Ela fica situada na mesma posição anatômica de nós, seres humanos, apesar de ela ser um pouquinho diferente, ela tem suas peculiaridades. Então, aqui na região do pescoço, aqui da garganta, a gente tem a tireoide. Esse caso aqui que eu estou mostrando, a tireoide dos cães, bem para a gente identificar. Às vezes a gente conversa com alguns tutores e as pessoas nem sabem que os cães têm tireoide, os gatos também, os animais têm, né, de modo geral. Todo mundo tem tireoide, pode sofrer de alguma disfunção na glândula. Como eu falei, né, os sinais não fecham o diagnóstico, a gente precisa de exames. E por ela ser uma cachorrinha já mais gordinha, quase que isso aqui, claro que essa aqui não é a minha paciente, eu não vou divulgar ela,
mas imaginem uma labradora preta, pesando assim uns 40 quilos para mais, bem gordo, bem sobrepeso, obesidade, não é mais nem sobrepeso, já estamos falando de obesidade. Nesse caso, então, por causa dessa obesidade, eu já coletei exames para a gente fazer um check-up geral, precisaria de uma avaliação já mais completa, e já dosei os hormônios, onde a gente fechou o diagnóstico dela. A gente iniciou o tratamento e ela apresentou melhora significativa do quadro como um todo. Pelo, pele, olhos e peso. E a tutora ainda relatou melhora no estado geral dela, onde ela voltou a ser mais ativa, fazendo seus passeios sem se cansar. Outra parte igualmente importante, a melhora clínica do quadro, assim que a gente começa o tratamento, nos indica que sim, que era e funcionou e a gente acaba de fechar esse diagnóstico. É um pouco complexo, eu não vou entrar nessa questão de diagnóstico porque faço conteúdo para tutores, né? Mas você, médico veterinário que me ouve, a questão hormonal é um pouco mais complexa. Normalmente eu não trato esses casos, eu encaminho para quem é o médico veterinário especialista, que agora eu esqueci o nome, já vou lembrar. Mas existem alguns casos que os tutores não podem custear por esses tratamentos e a gente tenta fazer o melhor possível dentro dos meus conhecimentos, sempre deixando muito claro que assim que possível a gente vai procurar um médico veterinário especializado em doenças hormonais. Mas, por hora, está tudo bem, ela segue em tratamento, qualidade de vida muito melhor do que a de antes. Endocrinologista. Sempre que possível eu encaminho, quando não é possível eu faço o que está ao meu alcance. E assim que o tutor tem condições, a gente vai para o endócrino, tá? Só para ficar claro. Eu quis dividir com vocês a elucidação desse quadro para a gente entender um pouquinho mais dos nossos amigos, principalmente para olhar para eles como um todo e nunca como um problema isolado, porque uma vez que a gente procura ajuda e a gente não tem solução, às vezes a gente desanima um pouco, mas a gente tem que dar um passinho para trás e dar uma olhada, repensar, ver se existe uma ligação entre esses sinais que o pet está apresentando. Talvez não seja só um problema de pele, como nesse caso, talvez não seja só um problema de olho, às vezes essas coisas podem acontecer juntas, advindas de uma outra doença, né? Então, existem muitos profissionais no mercado hoje em dia, é importante a gente encontrar alguém de confiança, não é errado procurar segundas opiniões, um bom médico veterinário não tem medo, não fala mal de colega e nem da concorrência, porque o nosso bem comum é a saúde do nosso paciente. Se a gente focar no nosso paciente, a gente não tem tempo para falar mal de colega e de nada. Então, basta você, tutor, procurar um médico veterinário de confiança, que você entregue a vida do seu melhor amigo para ele com confiança, acredita no que ele fala. Então, às vezes a gente tem que investir um pouco mais de tempo, não ir muito pelo valor e sim pela qualificação daquele profissional, tá? Não é dever seu, como dono de pet, saber de todas as doenças do mundo, não é você que tem que diagnosticar. O seu dever é saber procurar um profissional qualificado para que te ajude, para que ilumine seu caminho, para que você consiga cuidar cada vez melhor do seu pet, ok? O seu dever como tutor é estar preparado para uma coisa só, que é saber salvar a vida do seu pet em alguma situação de emergência, porque nesse caso sim, a sua vida, a vida dele pode depender de você, única e exclusivamente de você. Então, clica no link do curso, meu curso que está na descrição desse vídeo para ser meu aluno e eu te preparar para agir nas mais diferentes situações de urgência e emergência que podem acontecer na sua casa. E os primeiros minutos são essenciais para salvar a vida do seu pet. Isso sim você deve saber. Então aproveita, clica no link, se inscreve no curso, que ele é maravilhoso e você tem como falar direto comigo. É comigo mesmo e vale muito a pena. Caso o seu pet esteja apresentando
um ou mais sinais dessa doença que a gente conversou hoje, eu estou à disposição para te ajudar e para te orientar nos canais de comunicação. De novo, você fala comigo. Essa é a diferença, tá? Muito obrigada para quem ficou até aqui. Eu e o seu pet agradecemos por você saber mais agora sobre o hipotireoidismo, saber alguns sinais que são clássicos da doença, e se algum deles estiver acontecendo com o seu pet, com certeza procure ajuda ou me chama que eu vou te orientar melhor sobre quem e como você deve procurar, o que você deve fazer, como agir nesse caso. Vai ser um prazer te ajudar. Obrigada e até o próximo vídeo.